Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E nesse vídeo eu quero falar sobre duas coisas. O que está fazendo o mercado brasileiro ficar tão volátil e o que está fazendo o mercado americano ficar tão volátil. Nós estamos vendo o dólar fraco no mundo, bolsa subindo, no Brasil o oposto, dólar forte, bolsa fraca. E por que isso está acontecendo? Os mercados eles estão sofrendo com excesso de ruídos, muita informação que nem sempre é proveituosa, é uma informação ruidosa que gera volatilidade, e os investidores que acreditam que os mercados eles contam a verdade, que tal ação está subindo é porque alguma coisa boa está acontecendo, se o dólar está caindo é porque alguma coisa boa no Brasil está acontecendo, acabam tomando decisões de investimento nos momentos equivocados, errados, porque acreditam nos mercados, sendo que nem os mercados sabem o que está acontecendo. Então, se vocês gostam desse vídeo, por favor, deixem aqui o like, inscrevam-se no canal e vamos lá falar sobre política. Infelizmente, eu não gosto de falar desse assunto, mas vamos lá. Bom, o que está acontecendo, né? Esse slide aqui, ele vai ser dedicado ao economista Milton Friedman, que escreveu há muito tempo atrás ele falou uma frase que é a seguinte: nada é tão permanente como um programa temporário de governo, né? O que nós vemos no Brasil aqui são discussões muito graves sobre gastos. Está todo mundo falando sobre rombos, teto de gastos, Auxílio Brasil, quantos bilhões a mais o governo vai gastar no ano que vem. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês. O que está acontecendo? Vamos simplificar um pouco todos esses ruídos, né? Nós temos um novo governo. Esse novo governo ele pretende implementar políticas que coloquem em prática as promessas da campanha eleitoral. Quais são essas políticas econômicas? O Auxílio Brasil de R$600 para o ano que vem, talvez promover a reforma do imposto de renda e um salário mínimo maior. Tudo bem, será que isso tudo é possível? Até é, mas vamos por parte. O mercado está muito volátil no Brasil por três motivos. Tem três informações que nós precisamos saber, que o mercado precisa saber, para ficar menos volátil e tomar um rumo de uma vez por todas. Quem é o ministro da Economia? É um nome muito importante, muito forte, para colocar credibilidade nas políticas econômicas no futuro. Nós ainda não temos o nome. Tem ruídos por aí de que era o Haddad, mas eu acho que não vai ser, tá? Nome muito ruim para esse tipo de coisa. Segundo, quais são as prioridades da pasta econômica? Como eu comentei, Auxílio Brasil de R$600, reforma do imposto de renda e salário mínimo maior. Quais dessas políticas serão realmente implementadas para 2023? E em terceiro lugar, dependendo das políticas implementadas, qual é o tamanho do rombo no teto de gastos. Na minha opinião, tem um problema acontecendo aqui na ordem desses fatores. Estamos começando a discutir, já na semana passada, o tamanho do rombo, quais serão as prioridades da pasta econômica, sem ter o ministro da Economia. Existe uma inversão aqui de fatores, tá? Nós deveríamos primeiro nomear o ministro, quais serão as prioridades do ministro, e aí sim, qual é o tamanho do rombo no teto de gastos, né? O mercado hoje está trabalhando com um rombo em torno de 80 bilhões, tá? Para 2023, só que valores muito acima disso, algumas pessoas inclusive falam 200 bilhões, podem gerar uma série de problemas para a economia brasileira. Como, por exemplo, um risco fiscal elevado, se gasta muito, mas não tem arrecadação, o que o governo vai fazer em relação a isso? Risco fiscal elevado, excesso de gastos, o governo injetando moeda na economia, injetando recursos, estimulando a demanda agregada, como a gente chama, né? Gera mais inflação. Num momento em que a economia do Brasil, tudo bem, viveu 3 meses de deflação, mas a inflação no mundo ainda não foi vencida, possivelmente no Brasil aqui ela ainda é pegajosa, tem que ter muito cuidado, é um momento muito delicado para falar em excesso de gastos. Isso pode gerar mais inflação. Se de um dia para o outro você pega e injeta 200 bi na economia, ela cresce, mas com inflação. Inflação mais elevada é sinônimo de Selic mais alta. Selic mais alta num momento como esse já está em 13,75. A economia eventualmente ela vai perder força, ela vai perder momento. Selic a 13,75 é muita coisa. E isso significa menos crescimento. Menos crescimento levando inclusive a mais desemprego, né? E falando sobre esses riscos que eu coloquei aqui na tela para vocês, hoje o Brasil ele está com um desemprego baixo em relação a esses últimos 4, 5 anos, de 8,7%, 8,9%, abaixo de 9%,
que significa que a economia ela não está fraca, ela está forte. O desemprego saiu de 14 para abaixo de 9. Logo, é de se esperar que a demanda agregada no Brasil não é fraca. Existe demanda por bens e serviços, isso naturalmente gera crescimento. Agora, você pegar e injetar mais recursos para promover mais crescimento, com um desemprego que está em queda, é decrescente, você fortalece ainda mais demanda agregada, você coloca risco de persistência da inflação, enraizamento da inflação e uma Selic estruturalmente mais elevada, gerando aí, como eu comentei com vocês, danos na atividade econômica em 2023 e 2024 e também danos para vários setores da economia do Brasil que estão tentando se recuperar nesse momento tão complicado. A minha opinião é a seguinte, pelo que eu vi por aí, dessas 3 prioridades da pasta econômica, Auxílio Brasil de 600, que inclusive vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, tudo bem. Reforma do imposto de renda e salário mínimo maior, esse do meio, reforma do imposto de renda, não vai ser implementado. Inclusive é um dos mais custosos que tem, porque isso reduz a arrecadação do governo, né? O Auxílio Brasil maior, isso é mais gastos. Salário mínimo maior, isso é mais gastos. Reforma do imposto de renda, que seria aquela reforma em que quem recebe acima de 5 mil reais paga imposto, abaixo de 5 não paga imposto de renda. Isso aqui corta a arrecadação. Não é mais gasto do governo, corta a arrecadação. Um governo estadista, que quer aumentar ministérios, aumentar gastos, que é contra privatizações, naturalmente, dificilmente ele vai fazer reformas que cortam a arrecadação. Então essa aqui já pode tirar da lista, tá? E outra coisa, para mim essa seria uma das mais importantes para o Brasil, por quê? Porque faz muito tempo que esse tipo de reforma não acontece, e quando você paga Auxílio Brasil, você ajuda ali um pedaço da população. 21 milhões de brasileiros que têm o Auxílio Brasil. A reforma do imposto de renda, ela é benéfica para a classe produtiva. Aquela pessoa que recebe o salário até 5 mil e que realmente está trabalhando, às vezes está inclusive gerando emprego, está gerando demanda agregada, está consumindo, reduz o imposto de renda, sobra mais recursos, essa pessoa pode investir, pode consumir, pode poupar recursos, né? Enfim, essa é a minha opinião. Dessas 3 aqui, essa que eu mais tenho, que eu mais defenderia, já está fora, provavelmente. O governo ele vai priorizar o Auxílio Brasil, no caso, o Bolsa Família, um salário mínimo maior, em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400, para colocar em prática as políticas prometidas durante as eleições, tá? Tudo bem. Vem aqui a frase do Milton Friedman, né? Nada é tão permanente como um programa temporário de governo. O Auxílio Brasil, que é uma política que foi criada para ajudar, o auxílio emergencial de 600, 400 reais, que foi criado para ajudar o Brasil no momento de instabilidade, de uma emergência pandêmica, até hoje persiste como uma política que tirou muitas pessoas da pobreza, sim, mas que no longo prazo ela vai gerar grandes problemas para o fiscal doméstico, tá? Quando nós falamos sobre Estados Unidos tem muito ruído em relação a 2 informações importantes. A primeira delas, midterm elections, a eleição do Congresso dos Estados Unidos, e a inflação de outubro, que será divulgada nessa quinta-feira. Hoje é terça, tem muita coisa acontecendo, tem muito ruído aqui fora, lá fora, aqui dentro. O mercado está no aguardo de mais informações concretas, por isso que o mercado não sabe exatamente o que fazer. O CPI sai na quinta, a decisão das eleições americanas sai de terça para quarta. Está todo mundo na expectativa, né? Por que essas informações são tão importantes? Vocês vão me perguntar. Primeiro, a eleição do Congresso lá fora, ela é relevante porque o mercado está precificando que os republicanos vão ganhar mais espaço no Congresso. E os republicanos, eles não compartilham da visão dos democratas de que para crescer tem que gastar. Tem que gastar e aumentar impostos. Os republicanos acreditam no contrário. Cortar impostos e cortar gastos do governo. E isso é positivo para os mercados pelo motivo de que menos gastos governamentais, menos gastos fiscais, podem contrair a inflação nos próximos meses ou anos, possivelmente 2023, né? Não agora, porque eles vão ser eleitos e aí sim vão entrar no que vem. Então, para 2023, pode tirar um pouco da pressão sobre a inflação, já que o governo americano vai gastar menos. Inclusive, nós falamos sobre isso na aula sobre PIB, né? O vídeo que eu fiz sobre PIB americano aqui. O gasto do governo americano é algo que estimula a atividade, né?
Num momento de inflação elevada, o governo poderia gastar um pouco menos. É a mesma coisa que o assunto anterior de Brasil, tá? É a mesma coisa, só que países diferentes, em situações diferentes. Mas aqui estamos falando de fiscal, né? Gasta menos, menos inflação e menos taxa de juro, tirando um pouco do peso dos ombros do Banco Central e do Powell, né? Entretanto, eu faço um contraponto aqui, porque nessa última reunião de política monetária do Fed, o Powell disse pra gente o seguinte: tudo bem, o governo americano está gastando, e isso teoricamente é ruim para a inflação, é ruim para a taxa de juros. Mas os gastos do governo não são tão relevantes quanto os gastos das famílias para a atividade econômica nesse momento. Portanto, ele quis dizer o que para a gente? As famílias estão gastando bastante dinheiro, elas estão se endividando bastante, e é isso que está promovendo o crescimento. É isso que está fazendo com que o crescimento lá fora seja tão resiliente. Porque depois de subir tanto a taxa de juro, como a inflação tão elevada, é impressionante como a economia dos Estados Unidos está resiliente. Portanto, se o governo gastar muito menos com a eleição dos republicanos, não muda muito o cenário de inflação. Eu não compartilho da visão de que os mercados ficariam muito otimistas, bolsa subindo, dólar caindo, juro caindo, né, juro futuro caindo, só porque os republicanos estão maioria agora no Congresso, tá? E por isso eu quero mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, aqui na direita nós temos o gráfico que faz uma relação entre a variação do agregado monetário M2 nos últimos 12 meses, tá? Houve uma impressão muito grande de moeda ali em 2020, isso aumentou a quantidade de recursos em disposição na economia, isso naturalmente gerou essa inflação que nós estamos vendo agora, por outros motivos também, como problemas nas cadeias produtivas e afins. Eu acredito que eventualmente a inflação dos Estados Unidos comece a perder força, né, de se imaginar que isso aconteça. Por isso que quinta-feira é tão importante nós acompanharmos a divulgação do CPI lá fora, que inclusive eu vou fazer o acompanhamento ao vivo com vocês às 10h30. Agora, com o fim do horário de verão lá fora, a divulgação dos dados macro serão feitas às 10h30 e não mais às 9h30, tá? Então 10h15 eu já estou ao vivo com vocês. Eventualmente essa inflação ela tende a perder força, tá? Então quinta-feira é um dia importante. Eu não vou tentar prever o fundo do S&P 500 ou de outros mercados, porque o mercado está subindo e eu acho que a inflação vai cair. Ela vai cair, só não sei quando. Tá? Então agora pode ser a primeira leitura do CPI que mostra vários sinais de desaceleração dos preços. Como eu ainda não sei, eu vou esperar. Eu não tenho pressa nenhuma para prever esse tipo de coisa. Por isso eu quero mostrar o seguinte para vocês, tá? Por que as bolsas americanas estão subindo? 0,40, 0,50, 0,70 estavam bem mais positivas alguns minutos atrás, na expectativa de que os republicanos serão eleitos, serão maioria no Congresso, né? Aí nós temos o quê? S&P 500 mais forte, mais alto, juros tanto caindo no vértice mais curto quanto mais longo. O juro de 2 anos cai aproximadamente 1%, o juro de 10 anos cai 1,80%, voltando aqui para níveis, tudo bem, condizentes com o cenário atual. Mas o que chama atenção, na minha opinião, é o dólar. O DXY perdendo muita força, tanto nessa semana quanto semana passada, abaixo de 110 pontos, tá? 109,5. Isso é uma queda relevante, depois ele chegar a 114, quase 115 nesse ano. O que ele está querendo nos dizer? Tá? Como a política monetária do Fed, bom, eles já apressaram grande parte do ajuste da taxa de juros. Saíram de 0 para 4% em alguns meses. Eles vão subir até o quê? 5, 5,5%. Grande parte do ajuste foi feito, enquanto que o resto do mundo está subindo juros. Logo, o diferencial de juros entre Estados Unidos e mundo tende a ficar menor daqui para frente. E dessa maneira o dólar tende a perder força. Então isso explica a queda do DXY. Essa é uma explicação mais técnica, não tem tanto a ver com a eleição midterm elections, né, que eu acabei de comentar, e sim com o diferencial de juros nos Estados Unidos e mundo, tá? Enfim, essas são as notícias que eu queria trazer para vocês. Eu teria muito cuidado antes de querer se posicionar, comprar dólar, vender dólar, comprar renda fixa pré-fixada ou não, comprar a bolsa brasileira ou comprar a bolsa americana, ou vender, né? Quem tem posições que quer vender, está com medo, está assustado, porque podem implementar tais políticas no Brasil, tais políticas nos Estados Unidos. Realmente é um momento de muitas incertezas, né? Que afetam principalmente governos, fiscal, economia e mercados, né? Nessa ordem. Nada melhor do que saber decidir e separar o que é importante e o que não é importante.
o que é informação ruidosa e o que é informação proveitosa. Espero que tenha ajudado vocês aqui. Grande abraço, por favor deixem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal e até mais.